Pega a sua Bíblia aí e vai lá em Lucas, capítulo de número 24. E em Lucas 24 você vai até o verso de número 49. Lucas 24, 49. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos, vamos lá? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Amém. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O segundo texto que nós vamos ler, vai lá em Atos, no capítulo de número 2. Atos, no capítulo de número 2. Sai de Lucas, vai para Atos. Ele mesmo escreveu, tanto Lucas quanto Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2, vocês. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão todos embriagados. Até aí, amém e amém. Juntando esses dois textos, nós queremos meditar hoje sobre o de repente de Deus para o poder sobrenatural do Espírito. E dentro disso, nós pensamos que quando a obediência encontra o poder sobrenatural. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós conectamos com alguém e esperamos essa pessoa nos ligar ou nos mandar um WhatsApp da resposta que nós estamos esperando, ou até mesmo estamos esperando uma encomenda do Mercado Livre ou dos Correios, e aquele negócio é importante, e a gente estava aguardando aquele momento, e de repente nós damos uma saidinha, ou deixamos o celular no lugar, e aquilo que a gente ia receber, que era importante, necessário, urgente, de repente a gente perde, e quando a gente vê, já passou a hora, já passou o tempo. Muitas vezes esperamos uma resposta de um emprego, uma resposta de um ente querido, uma resposta de alguém, e a gente espera, mas no momento de vacilo, de distração, chega a resposta no e-mail, chega a resposta no WhatsApp, ou em qualquer lugar, e a gente não vê. E o tempo passa. E o tempo passou. É interessante que talvez todos nós já vivemos uma experiência semelhante a essa. De esperar alguma coisa, de repente no momento que talvez o que aconteceu não estávamos presentes. A vida é cheia de momentos
que exigem preparação, que exigem presença, que exigem atenção. No reino espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Deus age no de repente. Deus age quando a gente menos espera. E não só a gente experimenta o seu poder quando preparados estamos, mas para que o de repente de Deus aconteça, nós precisamos, irmãos, entender que devemos estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, para recebermos de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando a Bíblia fala do de repente de Deus, do de repente do Espírito Santo, ela não está falando de um acaso. Por acaso aconteceu, por acaso Deus derramou, por acaso Deus falou. Não, irmãos, está falando de uma ação e uma resposta de Deus à obediência e à expectativa do seu povo. Quando nós olhamos os dois textos, Lucas, Jesus declarando: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vemos a narrativa do dia de Pentecostes em Atos 2, narrando para nós que estavam reunidos, estavam ali, e de repente, os discípulos estavam reunidos há algum tempo. Segundo alguns historiadores, eles estavam ali em oração, estavam em comunhão, estavam fazendo, irmãos, um momento de celebração, um momento de culto, enquanto aguardavam a promessa de Cristo Jesus, quando, sem eles saberem que hora, sem eles saberem que momento, sem eles saberem como seria isto, de repente, diz o texto, o sobrenatural de Deus, o derramar do Espírito Santo, e ali eles estavam, obedecendo, ou em obediência, a ordem de Jesus, que diz para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse de repente, esse sobrenatural de Deus, desde a ordem de Jesus até esse momento que acontece, nós vamos ver aqui que 3 grupos foram diretamente impactados. E ao olharmos para o contexto de uma forma geral, nós vamos ver os ausentes que não obedeceram à ordem. Nós vamos ver os presentes e preparados e obedeceram à ordem. E nós vamos ver os espectadores, aqueles que só viram o que estava para acontecer. A grande pergunta é: qual desses grupos, ou qual desse grupo, desses 3, representa mais a sua vida espiritual nos momentos de culto, nos momentos de celebração, nos momentos de ajuntamento? Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, adorando, orando, buscando ao Senhor. E ali naquele ajuntamento, como nós falamos no começo, Deus tem um negócio especial no ajuntamento do seu povo. Deus tem um negócio especial quando os crentes se reúnem. E a pergunta é: nós nos colocamos em qual desses 3 grupos? Para tal, nós vamos, irmãos, conhecer cada um desses grupos. E você mesmo vai responder para o seu coração qual deles você está participando. A pergunta então é: você está ausente? Você está apenas assistindo? Ou você está preparado na expectativa para o de repente do poder do Espírito Santo sobre nós, segundo a igreja? Então nós, ao observarmos o primeiro grupo, os ausentes, quando a desobediência nos desconecta do sobrenatural. É interessante, Lucas 24, 49, na narrativa de Lucas no Evangelho, Jesus foi claro, a sua ordem foi clara: fiquem, pois, na cidade, Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus dá uma ordem para aqueles que ali estão, e eles precisavam obedecer. Mas Jesus falou isso mais de uma vez. Quando vamos para Atos, no capítulo 1, verso 4 e verso 5, lá a narrativa também de Lucas, diz o seguinte: e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, diz Jesus. Jesus dá a ordem, falando para os discípulos em Lucas. Jesus dá novamente a ordem, dizendo para os discípulos ali presentes em Atos: permaneçam, fiquem aqui em Jerusalém, esperem, a qualquer momento, a qualquer hora, o sobrenatural de Deus vai acontecer. A qualquer hora, Deus vai fazer. A qualquer hora, Ele vai derramar. Jesus, irmãos, ordenou ali que os discípulos ficassem naquele lugar. Mas a Bíblia, ela não menciona com exatidão quantos não obedeceram. O que nós temos, irmãos, é que Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 6, que aproximadamente 500 pessoas estavam ali no momento da ressurreição de Cristo. Ele fica da Páscoa até a ressurreição, 3 dias ali, que ele morre, ele vai para a cruz, ele morre, ressuscita, esses 3 dias. Ao contar após isso, irmãos, nós sabemos que Jesus passa 40 dias andando, falando, encontrando com os discípulos. E logo depois, então, vem a sua ascensão. No 40 dias, ele sobe, ele diz: não vou deixar sozinho, ele disse isso, vou enviar o Espírito Santo. Então, quando nós vemos a festa do Pentecostes, ela mesma vai dizer para nós: conta-se 50 dias após a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Então os discípulos ficaram mais ou menos ali em Jerusalém, sem Jesus, em torno de 10 dias, 1 semana e meia mais ou menos, esperando o quê? A promessa do Pai. Porém os ausentes, os desobedientes, aqueles que ouviram a voz de Jesus, a ordem de Jesus, para ficar em Jerusalém, muitos deles desistiram. Podemos, irmãos, até mesmo imaginar os dias passando, Jesus andando entre eles, e eles cansados voltaram para casa. Alguns voltaram para a rotina do lar, outros rotina do dia a dia, outros a rotina do seu próprio conforto do lar. Alguns irmãos até mesmo foram buscar aquilo que era prioridades na vida deles e não obedeceram a ordem para permanecer ou ficar em Jerusalém. Outros poderiam até mesmo dizer, ou disseram: nós já vimos Jesus ressuscitado, já não precisamos mais de nada, tá bom. Mas esses estão no grupo dos desobedientes, dos ausentes, quando tudo aconteceu, quando o sobrenatural veio sobre eles. Perderam aquilo que era mais importante dentro da ordem de Jesus. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas perdendo o melhor de Deus porque não estavam presentes. Lembram de Tomé? Tomé estava ausente quando Jesus apareceu aos discípulos, e ele perdeu a oportunidade ali de conversar, de falar, de estar com Cristo. E logo depois falaram para ele apareceu: não acredito, eu não acredito enquanto eu não tocar nele. Perdeu também aquilo que os discípulos viram em primeira mão. Quando nós transferimos, irmãos, essa ideia para nós dos ausentes, por causa da desobediência, somos desconectados
do sobrenatural de Deus, e ele diz para mim e para você que, através do autor aos Hebreus, que nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de estar no meio do seu povo. Por quê? O estar no meio do povo de Deus tem um quê diferente, tem uma ação do mover de Deus diferente, tem algo de Deus que pode acontecer num culto. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós falamos aqui, presta atenção em uma palavra, nós falamos aqui, presta atenção em uma canção, nós falamos, presta atenção no que está acontecendo, e de repente Deus pode vir e se manifestar, mas aqueles que não obedeceram a ordem de congregar, aqueles que não obedeceram a ordem de estar no meio do povo, eles perdem, eles são desconectados do sobrenatural de Deus no momento de culto. E quantas vezes nós, irmãos, somos ou deixamos de viver algo de Deus porque nós priorizamos outras coisas em detrimento a estar com o povo de Deus, num culto como esse, numa reunião de oração, num culto de estudo bíblico, num momento de oração das Anas, num momento de sala de oração com jovens, adolescentes e outras pessoas, num momento em que o povo de Deus está reunido. E aí, irmãos, quem falta ao culto, muitas vezes para ver uma série, muitas vezes por causa do Cruzeiro e Palmeiras que está acontecendo ou vai acontecer daqui a pouco, muitas vezes por causa de qualquer outro jogo, muitas das vezes também por causa do querer dormir, descansar e está cansado e quer descansar e ficar em casa. Quantos irmãos perdem o que Deus fez neste lugar porque não estão presentes? E por mais que estejam conectados, por mais que estejam vendo nesse momento, não percebem e não tem como perceber o que Deus está movendo no meio do seu povo. E assim aconteceu com esses que não chegaram a esperar a promessa lá ou no lugar em Jerusalém, porque a desobediência à ordem de Jesus nos momentos, e a nossa ausência nos momentos chaves de cultos, de celebrações, de reuniões, de estar com o povo de Deus, irmãos, nos rouba o de repente divino. E quantas são as vezes, irmãos, que pelo simples desejo de não querer estar na casa de Deus, pelo simples desejo de não estar animado para ir à casa de Deus, muitos permanecem em casa e perdem o mover de Deus no meio do seu povo. Quantas e quantas são, irmãos, as desculpas que nós damos para nós mesmos para não frequentarmos os cultos à noite, as reuniões de segunda-feira, as quarta-feiras estudo bíblico e tantos outros momentos onde Deus vem, irmãos, e derrama. Eu vou dizer para vocês, irmãos, tem quarta-feira aqui que Deus se move de maneira tão graciosa, tão extraordinária. Teve um dia que uma pessoa até virou e falou assim: pastor, eu estou preferindo vir na quarta-feira. E quantas vezes, irmãos, na reunião de oração também, Deus está se movendo de maneira tão graciosa e bondosa, e muitos estão aí cheios de desculpa por não estar. Aí entram nesse grupo os ausentes. Quando a desobediência em obedecer à voz de Deus, congregai-vos, estejam com o povo de Deus, desconecta do sobrenatural de Deus. E aí vem uma pergunta: o que é que nós temos colocado, irmãos, como prioridade, acima de estarmos presentes com o povo de Deus na casa de Deus? Será que vamos sempre perder o melhor de Deus em momentos exclusivos de culto e celebração, porque estamos ausentes e coisas acontecem no meio do culto e depois nós só ouvimos falar, só soubemos do que aconteceu, irmãos? Você quer mesmo ficar nesse grupo dos ausentes? Eu quero te dizer, irmãos, que o de repente só acontece para quem fica conectado. O de repente só acontece para quem fica até o de repente acontecer. Os discípulos ficaram ali em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. Depois que ele foi para o céu, o primeiro dia, nada. O segundo dia, nada. Mas eles mantiveram em oração, se colocaram em comunhão, estavam ali presentes. O terceiro dia, nada.
quarto dia, nada, quinto, sexto, sétimo, e eles na expectativa de algo de Deus. Quando chega no 10º dia, o Espírito do Senhor é derramado sobre eles de maneira graciosa, sobrenatural, poderosa, transformando a vida deles plena e completamente, porque estavam preparados. É o que nos leva à segunda lição e o segundo grupo dessa noite, os preparados. Temos o grupo dos ausentes, onde a desobediência desconecta do sobrenatural, e temos o grupo dos preparados, obediência mais expectativa é igual o poder de Deus derramado no meio do seu povo. Aí, irmãos, do capítulo 2 de Atos, abra lá, capítulo 2 de Atos, vamos mergulhar um pouco nesse escrito de Lucas, inspirado pelo Espírito. Do verso 1 até o verso 4, nós vamos ver esse grupo, o grupo dos preparados. E olha que interessante, algumas coisas neste texto. Diz o capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois da subida e ascensão de Cristo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Sagrada Escritura vai dizer para nós 120 pessoas ali. Então, verso 2, de repente veio do céu. Olha o de repente de Deus aparecendo aqui, irmãos. Olha o agir de Deus aparecendo aqui, quando eles não estavam esperando que seria naquela hora, naquele momento, naquele dia. Mas diz o texto, veio de repente do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. A casa se encheu com a presença de Deus, onde eles estavam orando, buscando a Deus, na expectativa do derramar de Deus. E aí começou o sobrenatural de Deus. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um. Verso 4, podem dizer todos juntos? Hoje não é o momento da gente falar dessas línguas, depois a gente fala. Mas o fato é, irmãos, que o sobrenatural de Deus aconteceu, a consequência da obediência ao ouvir a voz de Jesus lá atrás, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os 120 estavam ali, Atos capítulo 1, verso 14, vai justamente narrar essa história para nós. E de repente, eles alinhados à ordem divina e geograficamente falando, ou seja, Jesus disse, fica aí em Jerusalém. Eles estavam no lugar certo, na hora certa e com o coração certo. Os presentes ali, os preparados ali, eles viram e tiveram como consequência da sua obediência, como resultado da obediência, em congregar, em estar com o povo, ficar no meio do povo, diz o texto, que eles receberam línguas como que de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O de repente veio porque havia 3 coisas ali importantes na vida deles. Unidade, ali presente. Perseverança, também estava ali. E também expectativa do mover de Deus. A unidade, irmãos, porque eles ouviram a voz de Jesus, a ordem de Jesus, mas eles não foram para aquele lugar onde estavam. Alguns dizem casa, outros dizem cenáculo. Eles não foram para aquele lugar onde eles estavam e simplesmente cruzaram os braços e ficaram sentados esperando alguma coisa acontecer. Não, eles estavam em unidade espiritual, no lugar esperando, na expectativa do agir de Deus, em uma unidade espiritual. Não tinha ali divisão, não tinha conversa fiada, não tinha ali qualquer outra questão. Eles não estavam preocupados o que aconteceria no amanhã ou depois de amanhã, externo àquilo ali. Eles não estavam preocupados como que estava Jerusalém naquela época. Eles não estavam preocupados nas contas que iriam pagar. Eles não estavam preocupados, irmão, nos boletos, nas lutas diárias. Eles estavam em união, em acordo, orando, buscando
esperando. Mais do que isso, eles perseveraram, irmãos, como nós falamos aqui, nesses 50 dias de caminhada, nesses 50 dias, desde a morte de Jesus, sua ressurreição, a Páscoa, até o Pentecostes, muitos, como nós já falamos aqui, desistiram. Muitos saíram, muitos não ficaram esperando ali na casa onde eles estavam reunidos. Muitos falaram assim: olha, vocês ficam aí, que eu vou lá em casa, vou resolver uns problemas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eles não. Mesmo Jesus sendo elevado aos céus, mesmo Jesus tendo a sua ascensão, eles permaneceram com o mesmo propósito, perseveraram durante 10 dias, orando, jejuando, buscando a Deus, querendo mais de Deus. E também eles criaram e deixaram criar no coração a expectativa, irmãos. Ninguém fica ali 10 dias, 50 dias, e permanecer até o fim, se não tivesse no coração a expectativa. A qualquer hora Deus vai mover, a qualquer hora Deus vai derramar, a qualquer hora Deus vai fazer. Vamos esperar, gente. A gente não sabe como que é, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa a gente sabe: Jesus prometeu que do alto vai cair poder sobre nós. Que poder é esse? Eu não sei. O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu não vou arredar meu pé daqui até que isso aconteça. Irmãos, o de repente de Deus veio baseado na obediência e na unidade daqueles que ficaram naquele culto, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Olha como é importante a presença do povo junto. E mais do que isso, é importante a presença desse povo com expectativa no coração. O que Deus vai fazer? O que Deus vai derramar? Como é que Deus vai fazer? Mas só recebeu a consequência disso tudo aqueles que estavam no culto, irmãos. Os presentes, os preparados, os que estavam com expectativa no coração. Deixa eu falar um negócio com você. Você precisa entender, meu querido, minha querida, que quando nos ajuntamos como igreja, nós não nos ajuntamos como clube. Não é um clube social. Não é um lugar onde eu vou ver as pessoas simplesmente. Não é um lugar onde eu vou lá me arrumar, perfume, e vou bonitão e bonitona para encontrar com as pessoas. Não, irmãos. Igreja é o lugar do sobrenatural. Igreja é o lugar da presença e da operação divina, onde Deus, a qualquer momento, no meio da oração, no meio de um louvor, no meio de uma adoração da igreja em conjunto, no meio de uma palavra, Ele faz algo acontecer. E é nessa expectativa que eu e você precisamos entrar nos cultos, porque, irmãos, quem vem apenas para marcar presença, vive sempre uma fé morna, uma fé sem graça. Ele não consegue experimentar do poder sobrenatural de Deus, porque ele pode dizer assim: olha, o louvor não foi do jeito que eu quis, olha, a igreja não respondeu naquele momento, a pregação foi o pastor tal, e trouxe até um pastor ruim para pregar para nós. E eles muitas das vezes falam isso e deixam de experimentar o que Deus eu queria fazer na vida dele naquela hora, no 10º dia, no dia de marcar, no dia de acontecer, no dia que Deus iria trazer aquilo para a sua vida, para a sua história mudar. E de repente, irmãos, ele perde isso. Agora a gente precisa estar atento, irmãos, que ele age em corações sincronizados com os céus, prontos para obedecer, prontos para esperar. Será que você entra ali preparado, na expectativa? É hoje, Deus vai fazer, porque o povo vai juntar, e a Bíblia diz que Deus habita no meio do seu povo. Algo novo Deus vai fazer.
nós não podemos, irmãos, entrar na igreja sem essa expectativa. Deus, o que o Senhor vai fazer de repente, de novo na minha vida, no meu coração? E é importante, irmãos, lembrarmos que, embora nossa obediência e expectativa nos preparem, o de repente de Deus não é uma manipulação humana. Não é um prêmio automático. Eu estou na igreja e agora vai ser derramado sobre mim. Não, Ele age em sua soberania divina. Ele age com o seu poder eterno. Ele age no seu tempo perfeito. Ele age conforme a sua boa vontade. Mas Ele diz: não deixeis de congregar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é um acaso, é um encontro com o divino. Não é um acaso, é um encontro com a própria pessoa de Deus. E tem propósitos eternos sobre nós, igreja, irmãos. Nós nos preparamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, lemos a Bíblia, nos colocamos diante dEle. Mas o derramar é dEle, o milagre é dEle, o sobrenatural é dEle, o agir é dEle. A expectativa é nossa. E é com essa expectativa que os 120 estavam. Deus vai fazer, Deus vai derramar, Deus vai soprar sobre nós, Deus vai mover nesse lugar. E eles ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que no 10º dia Deus derramou. E a pergunta é, irmãos, a sua vida espiritual, ela é motivada, movida por rotina ou por expectativa de Deus agir a qualquer hora? Quando você se arruma lá em casa e vem para a igreja, é apenas para cumprir uma obrigação, um protocolo, um desencargo de consciência, ou é para esperar algo novo de Deus? Eu não posso responder por você. A pessoa que está do seu lado não pode responder por você. Ninguém pode responder por você. Só você pode responder por você mesmo. E aí, me leva ao 3º grupo, os espectadores. Olha os espectadores, irmãos. Os espectadores, eles estão presentes no lugar, mas o coração estava ausente. Estavam presentes no lugar, mas o coração estava ausente. Atos, no capítulo 2, aí ainda, no verso 5 até o verso 13. Olha, o texto diz assim, a nossa versão ARA, revista atualizada. Em outra versão, dá uma ideia ainda melhor, mas vou ler a versão ARA. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, que aqui moram, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Verso 12, pode ler todos juntos? Todos. Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Esse é o grupo, irmãos, dos espectadores, daqueles que estavam presentes em Jerusalém, daqueles que estavam ali, mas o coração estava ausente do mover de Deus, do derramar de Deus. É interessante que os moradores de Jerusalém viram aquele fogo todo naquela, entre aspas, igreja. Viu o alvoroço todo na vida dos 120. Opa, o que está acontecendo ali, gente? O que está acontecendo ali? É a mesma coisa, irmãos, se começarmos aqui a buscar, e cada vez mais Deus derramar, pode ter certeza, os curiosos vão entrar por aquelas portas.
podem ter certeza, muitos vão dizer: opa, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo neste lugar? Aí eles ouviram as línguas, o povo falando, e a Bíblia diz, o texto disse, falando não qualquer coisa, não estava falando do futebol, não estava falando da série, não estava falando dos bebês reborn, não estava falando da mídia, não estava falando da política, não estava falando de nada que estava acontecendo em Jerusalém, política, social ou economicamente falando. Eles estavam falando, diz o texto sagrado, das grandezas de Deus. O povo estava reunido e o povo não tinha outro foco senão as grandezas de Deus. E aí nesse momento, irmãos, como os espectadores reagem? Primeiro, espanto, no verso 7, eles dizem: como que pode isso? Opa, como que pode isso? Depois, o ceticismo, no verso 13, estão todos bêbados, e zombavam disso tudo. E depois, irmão, nós vemos também nesse contexto uma passividade. Por que passividade? Porque não há registro de conversões imediatas ao derramar do Espírito. As conversões só vieram quando Pedro levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Aí sim a pregação que entrou no coração daqueles 3.000 que ali estavam, e eles então converteram. Mas no primeiro momento, quando o Espírito derramou, houve uma certa incredulidade a todos aqueles que estavam presentes em Jerusalém. Irmãos, isso traz para nós lições preciosas. Sabe por quê? Porque a presença física de qualquer pessoa no momento do culto, sem engajamento do coração, diz o texto que eles estavam lá, sem engajamento do coração, muitas das vezes é apenas um teatro. Nosso irmão Paulo chega até a dizer assim: vocês estão enganando a vós mesmos. Enganando a vós mesmos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, olha, muitos naquele dia até vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome expelimos demônios, em teu nome participamos da escola dominical, em teu nome não faltamos um culto, em teu nome nós, ó Deus, fomos líderes, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos e acontecemos no trabalho de Deus, não com Deus. Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos, vocês são apenas espectadores. Olha, irmãos, a seriedade do estar presente, e não somente estar presente, mas estar presente com o coração presente, com o coração na expectativa de um mover de Deus. O que que Deus vai fazer aqui? O que que Deus vai operar? O que que Deus vai derramar sobre nós? Como, quando, por quê? E que hora que esse negócio vem? A expectativa de Deus. Quando eu venho para o culto e eu só venho para participar, e eu só venho para o culto para poder cantar, eu só venho para o culto para poder ver as pessoas, eu só venho para o culto porque tem uma programação especial e as crianças vão estar aqui fazendo apresentação, lota a igreja que não tem lugar para sentar. Quando eu venho em outro momento especial na igreja, mas eu não venho com o coração, eu não venho com a mente, eu não venho com o meu todo, eu não me entrego todo para Deus. Irmãos, muitas das vezes apenas se torna um teatro, porque meu coração está longe disso. A minha expectativa está lá no resultado do futebol que vai acontecer ou que está acontecendo. O meu coração está lá no boleto que eu tenho que pagar da minha empresa amanhã. Meu coração está lá no meu filho que não está aqui dentro do culto comigo ou que não está lá na igreja também. Meu coração está lá nas minhas ansiedades. Meu coração e mente não estão no trono da glória. Não trilharam pelo novo e vivo caminho que nos leva aos santos dos santos. Paulo vai dizer: está apenas enganando-vos a vós mesmos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus permanece aberta, irmãos, mesmo para os espectadores. Eles podem a qualquer momento decidir se envolver, buscar, se entregar e receber do sobrenatural de Deus, quando deixam de ser espectadores e passam a ser adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, quem vai ao culto, mas fica no celular, vendo que recebeu
no WhatsApp, ou vendo a rede social. Quem vai ao culto criticar somente o que aconteceu, a música não foi boa, o povo não foi bom, não foi nada bom, ou você viu a roupa da irmã, como é que o irmão estava. Irmãos, quem vai ao culto pensando nas coisas dos outros dias, nas ansiedades posteriores, no que vai acontecer lá na frente, irmãos, está no lugar certo, está na hora certa, mas está com o coração errado. Não dá, irmãos. Não vai receber, vai pingar do lado, vai pingar à frente, vai ser derramado em outros, mas não é derramado em nós. E muitas das vezes até pergunta: uai, como que eu não vi isso? Como que isso não aconteceu comigo? Aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, mas não derramou em mim, não aconteceu para mim. Porque o coração e mente não estavam presentes no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, irmãos. E aí você pode me perguntar: pastor, então como que eu posso participar desse de repente do sobrenatural de Deus? Como, pastor? Às vezes eu me sinto esse espectador, eu me coloquei nessa aí, pastor. Irmãos, vou te dar alguns caminhos para sair desse lugar de espectador. Primeiro, participe ativamente dos cultos. Ativamente. É para adorar? Eu vou adorar como se nunca adorei, se fosse o último dia da minha vida. Não vou importar com quem está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, não vou. Então eu preciso participar ativamente do culto. Pastor, mas eu sou tímido, como é que eu faço? Participa do jeito que você é, mas participa de todo o coração. Segundo, vem às reuniões, é culto, pula dentro, é oração, pula dentro, é encontro, pula dentro, é comemoração, pula dentro. Irmãos, eu falava isso com a Aline muitas vezes, nós vamos mandar lá em tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. Vai ter um culto de bola voando para cima, nós vamos mandar ela. Por quê? Vai que Deus pega ela ali, vai que Deus transforma o coração dela ali. Então tudo que tiver para mandar, estou mandando. Nós vamos levar, porque Deus está no meio do seu povo. E Ele pode fazer o sobrenatural a qualquer hora. Venha nas reuniões de oração, irmão. Você está com os seus problemas, está com as suas demandas. Mal ora em casa, viu? Mal ora em casa. Muito crente assim. Que é o sobrenatural de Deus, o derramar de Deus, o que Deus vai fazer. Mas mal ele mesmo se coloca em oração. Então participe das reuniões de oração. Venha que o fogo vai pegar em você. Não só na segunda-feira, mas na terça-feira Deus está fazendo também algo novo ali na sala de oração. Mas é para adolescente e jovem, pastor? Não, é para todo mundo que quer ficar no lugar certo, na hora certa, até o derramar de Deus. Vem as mulheres, que aí é para as mulheres, as quinta-feiras, uma sim, outra não, elas têm as programações dela, Anas que oram, se coloquem no lugar certo, na hora certa, para que Deus derrame sobre você. As irmãs estão fazendo visita nas casas aí umas das outras, vai com elas. Entra na onda. O derramar de Deus pode ser lá na casa onde você está visitando, onde Deus vai fazer. Participe. Talvez você precise de um discipulado. Então busque um discipulado, crescer na fé. Peça ajuda a alguém. Olha para a igreja, fala assim: nossa, fulano, né, mais crente que eu, conhece mais a Bíblia que eu, vou encostar nele. Me ensina a buscar a Deus. Me ensina a ler a Bíblia. Busque, irmão. Nós não somos adivinhos não, irmão. Graças a Deus que não tem adivinho na igreja. E às vezes você quer crescer, mas fica aí sozinho. Não, encosta em alguém aqui. Você me dá um discipulado? Eu quero andar com você. Eu quero aprender mais. Então busque. Sirva em um ministério, irmãos. Tem tanta coisa para fazer no meio da igreja. E se você conversar com algumas pessoas, principalmente na escola dominical, eles não sabiam da aula, eles não sabiam como é que era o negócio. De repente eles se tornaram um auxiliar, aprenderam, a igreja deu curso para eles, e hoje estão dando aulas de maneira extraordinária, se envolvendo, e cresceram, e estão na expectativa cada vez mais de um derramar de Deus, de um abrir sobrenatural de Deus sobre a vida da igreja.
Então, abra seu coração também, irmãos. Abra o coração para o mover sobrenatural de Deus. Não coloque Deus na caixinha. Não, isso aí não é muito presbiteriano, não. Então, não é para mim, não é para mim, não é para mim. Quero dizer que o céu também não é para presbiteriano. O céu não é para batista. O céu não é para assembleiano. O céu não é para pentecostal. O céu não é para nenhuma dessas bandeiras. O céu é para os verdadeiros cristãos, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Seja presbiteriano, que vai ter lá, os batistas também vão estar com a gente, os assembleianos, os metodistas e tantos outros irmãos. Ah, não, mas na igreja presbiteriana, essas línguas de fogo aqui, elas ficam em outro lugar. Não, irmãos, não coloque Deus numa caixinha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Do jeito que você pensa, do jeito que você pede, muito mais. Ele não pode ser colocado numa caixinha. E mais do que isso, irmãos, crie a expectativa, vai ser nesse culto. Ah, lá de casa já sai assim, Deus, o que você vai fazer? Oh Deus, o que você vai fazer? Oh Deus, o que você vai mover? Oh Deus, o que você vai derramar? Oh Deus! E às vezes, irmãos, Ele derrama ali, eu lá atrás, sozinho, do meu jeito, às vezes pulando, às vezes dançando, às vezes rindo, às vezes lá, e Ele vem, e Ele faz. É isso, porque gera essa expectativa do mover de Deus. Sabe por quê? Porque você é um adorador ou você é um espectador? Você é um consumidor, só recebendo o que tem para mim hoje, o que tem para mim hoje, o que tem para mim hoje? Ou você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus ainda age nesse de repente. Ele age nesse de repente. Ele pode fazer a qualquer hora, não vamos colocar Deus num limite que Ele é ilimitado. Mas precisa de nós, irmãos, obediência. Obediência. Estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, a disposição de coração certo. É preciso preparação, coração limpo, pedir perdão a Deus, se colocar em casa, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em casa, entrar no quarto secreto e buscar a Deus, estar atento e disponível para o sobrenatural de Deus cair no meio da segunda igreja, em qualquer culto que assim fizermos. E em terceiro lugar, meu querido, criar a expectativa, uma fé ativa para crer. Nós somos presbiterianos, mas eu sei que presbiteriano também recebe de Deus. Eu sei que presbiteriano também recebe os dons. Eu sei que presbiteriano também é pentecostal. Eu sei que presbiteriano também vai ver o mover de Deus. E Deus vai derramar sobre nós de maneira extraordinária. Estava um dia desse, vendo um vídeo de surfistas. Era um campeonato. E de repente a câmera afastou e dava para ver surfista na areia, dava para ver surfista dentro do mar conversando com o outro, e dava para ver surfista olhando para o horizonte, observando onde a onda vai vir. Dava para ver esses três tipos de pessoas, três tipos de grupo. Aí quando a gente olha para essa ilustração, qual surfista que ganhou a prova? O surfista que estava atento, com a sua prancha, com o seu jeito certo, na hora certa, observando aonde a onda vai chegar, a melhor onda. E ele foi, pegou a melhor onda. Quem estava lá na praia só viu acontecer. Quem estava dentro d'água, mais disperso, conversando com o outro, perdeu a melhor onda. Mas quem estava atento, irmãos, dentro da água, preparado, observando, pegou a melhor onda e fez uma pontuação extraordinária. E espiritualmente falando, irmãos, como que você está? Aonde você está? Você está no grupo de que desobedeceu, não vem à igreja, não frequenta os cultos, vai quando quer, a hora que quer? Você está no grupo daqueles que são preparados?
Você está no grupo daqueles que geraram expectativa? Ou você está no grupo de que, olha, eu estou na igreja, estou junto, mas eu não vejo essas coisas, não acontece comigo? Você está no grupo daqueles que estão em casa esperando o milagre acontecer através da TV, do link? Pode acontecer, irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa para você de casa: no meio da igreja, o mover é diferente. O mover é diferente. Ou você está nas dependências da igreja, mas às vezes lá fora, conversando fiado, parando ali no momento para beber água e aproveitando para conversar mais, indo lá para o berçário, onde não há necessidade de você estar, e está lá conversando fiado, ou lá em um monte de lugares, perdendo o que está acontecendo aqui dentro, irmãos. Mas às vezes, irmãos, você pode estar aí sentado no banco, mexendo no celular, vendo o resultado do jogo assim escondido para ninguém te ver, navegando nas redes sociais, vendo se tem alguma mensagem, ou até mesmo com a cabeça e o coração distraídos, pensando na segunda-feira. Ou você vai estar na igreja, nos momentos de culto, com expectativa de ver o sobrenatural de Deus acontecendo, participando ativamente dos cultos, das canções, das orações, dos momentos atentos à mensagem e àquilo que Deus quer fazer, tudo que está acontecendo. Onde você está, irmãos? Enquanto a equipe de louvor vem aqui, feche seus olhos. Se coloque na presença desse Deus. Qual grupo você está? Nós estamos falando aqui, irmãos, de repente, do poder do Espírito em nosso meio. Nós estamos aqui, irmãos, esperando e clamando, pedindo que Deus derrame sobre nós, que Deus faça de nós crentes melhores, faça de nós esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, membros melhores, cidadãos melhores, crentes, cristãos melhores. Nós queremos e estamos pedindo a Deus para que da nossa boca saia palavras para falar das grandezas de Deus, para que as pessoas possam ficar atônitas, espantadas, dizendo: como assim? Eles estão falando das grandezas de Deus. O de repente de Deus pode acontecer a qualquer hora. A qualquer hora, irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz a consciência a cada um de nós. Nós falamos, Deus, lá atrás, no começo, que os 3 grupos foram impactados ali em Jerusalém. Os que não obedeceram, os que obedeceram, e os que estavam lá, mas não participaram do derramar do Teu Espírito. E a pergunta foi, ó Deus, que iríamos falar dos 3, e a pergunta seria: qual deles você se encaixa? Ó Deus, depois de ter ouvido tudo isso, ó Pai, de ter passado pela mensagem até agora, que o Teu povo aqui presente e conectado via internet, online, possa parar para pensar: qual grupo eu estou fazendo parte? Em qual grupo eu estou? Ah, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos uma decisão nessa noite, de buscarmos participar do grupo que está preparado, que está cheio de expectativa, que quer ver o mover do Senhor e não arreda o pé, que vai ficar quanto tempo for necessário, que não vai preocupar, Deus, com tempo e horário, que não vai preocupar com quantos dias. Ah, Senhor, como eles ficaram ali 10 dias, sozinhos, sem Jesus, até que o de repente veio do céu como um som,
e derramou sobre eles línguas como de fogo. E todos, diz a tua palavra, todos aqueles que estavam ali no culto, na oração, ficaram cheios do Espírito Santo do Senhor. E não há, ó Deus, nada melhor neste mundo do que ser cheio do teu Santo Espírito. Não há trabalho, não há dinheiro, não há bens, não há escolaridade, não há diplomas, não há coisas do presente nem do futuro, não há nada, absolutamente nada melhor do que a presença do teu Santo Espírito, o poder do teu Santo Espírito, o enchimento do teu Santo Espírito. Mas ele só vem, Deus, para aqueles que estão no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, dentro da obediência que o Senhor assim o mandou, dentro da tua soberania e da tua única e exclusiva vontade. E nós aqui nessa noite, ó Deus, pedimos, ajuda-nos a estarmos, ó Pai, neste grupo, no grupo dos preparados, para que o teu nome, Pai, e somente o teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Fiquem em pé, irmãos. Nós falamos hoje aqui sobre esse de repente do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Eu queria chamar os presbíteros e o pastor aqui à frente. Mas há, irmãos, um de repente maior e mais glorioso. E nós sabemos que é a volta de Jesus. E a Bíblia nos diz que Ele virá como um ladrão da noite. Ele virá e todo olho o verá. Ele virá. E o de repente dele, ninguém sabe o dia nem a hora. E a Bíblia diz que nós precisamos estar no grupo dos preparados, como aquelas 10 virgens. 5 estavam preparadas. Nós não sabemos a hora nem o dia, não sabemos o momento. Falamos de um derramar sobrenatural do Espírito Santo, que nos capacita com poder e nos dá cada dia mais poder e força para caminhar na força do Espírito. O de repente veio dos céus, mas a Bíblia diz que o de repente também, o outro de repente ainda maior vai acontecer. O de repente de Jesus de Nazaré, voltando, rasgando os céus. Ah, irmãos, a ceia do Senhor é o momento dessa espera. Quando eu pego o pão, o cálice, como do pão e bebo do cálice, eu estou, como Paulo diz, aguardando até que Ele venha. Não importa o dia, não importa a hora. Cada pão e cada cálice nos recordam não só o sacrifício de Cristo na cruz, mas também sua promessa: eu vou de repente buscar vocês, e de repente eu vou levar vocês para a glória. Agora pense comigo, a gente pode até negligenciar o de repente na hora do culto, o descer do Espírito, o poder do Espírito, entrar e sair da igreja como se nada acontecesse. A gente pode negligenciar a nossa vida cristã com Deus, lá, ler a Bíblia, orar, não participar dos cultos, reunião de oração, programações. Mas, irmãos, nós não podemos negligenciar o de repente final, a volta de Cristo. Porque se negligenciarmos esse evento, se não estivermos preparados, irmãos, nós padeceremos eternamente. A ceia é um convite para a gente avaliar e para a gente ter uma preparação contínua. Lembrar sempre, todas as vezes que vos reunirdes, todas as vezes que vocês estiverem juntos, como igreja, povo de Deus, comemos do pão e bebemos do cálice. É uma lembrança, irmãos,
de que a nossa vida cristã não é uma passividade, uma inércia. Pelo contrário, é vigilância, é expectativa e obediência diárias, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Se você está negligenciando de repente de Deus no meio do culto, peça perdão a Deus agora. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Feche seus olhos. Fala: Deus, eu estou negligenciando mesmo. E eu jogo a culpa, Deus, no tempo. Eu jogo a culpa no esposo. Eu jogo a culpa na esposa. Eu jogo a culpa no pastor que vai pregar, quem não vai pregar. Eu jogo a culpa no filho. Eu jogo a culpa na falta de dinheiro. Eu jogo a culpa na distância. Eu jogo a culpa não tem roupa. Eu jogo a culpa em tanta coisa, Deus. Pare. Pense. Porque lá no céu nós vamos viver culto todo dia. Lá no céu estaremos juntos uns com os outros todo dia, toda hora. Como que eu negligencio aqui na terra? Como que eu quero ficar lá no céu? Então você nessa noite toma uma decisão. Primeiro, entrega a sua vida para Jesus. Porque se não entregar para Jesus, tudo que eu falei aqui vai entrar no ouvido e sair no outro. Tudo que Deus falou aqui vai entrar no ouvido e sair no outro. Depois você pode desejar se preparar, irmãos. Comprometer-se em participar das reuniões, dos cultos, das programações. Talvez você precise fazer jejuns, mais oração dentro de casa. Quem sabe largar por algumas horas as redes sociais em nome de Jesus. Investir em oração, leitura da palavra dentro de casa. Faça a oração aqui agora. Senhor, eu quero ser encontrado no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Peça para Ele renovar a sua expectativa, purificar o seu coração. Se você pedir assim, irmãos, o outro pedir, o outro pedir, o outro pedir, no meio do povo, Deus habita e se manifesta. Ah, irmãos, faça o teu de repente em nossa igreja, em nossas casas, em nossas vidas. Essa é a oração para a glória do Senhor, Pai. E vamos pedir que Ele nos prepare para o tão grande de repente. Quando o céu se rasgar e Jesus voltar em nuvem para buscar os preparados. E quando Ele vier, Ele vai dizer em alto bom som: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Vocês que experimentaram o meu de repente na terra, agora passarão a eternidade comigo. Peça a Deus, irmãos, para encher sua vida agora da presença, do poder do Espírito, que pode vir de repente sobre sua vida. Clame o enchimento do Espírito. Clame para que o Espírito venha te encher. E enquanto cantamos essa canção, Espírito, enche a minha vida. Os presbíteros vão passar com o cálice, vão passar com o pão. Você vai pegar o recipiente, cantando, adorando. E depois juntos iremos fazer em memória dele, para a glória dele. Adora o Senhor. Espírito, enche a minha vida.